A minha convidada de hoje faz uma moda étnica, educativa, que valoriza a identidade brasileira. Ela assina figurino de artistas como João Donato, Thaís Araújo, Tereza Cristina e muitos outros. É autora dos livros O Africano que Existe em Nós Brasileiros, Moda e Design Brasileiro, e Quintal Étnico, Cores e Vibrações Afro-Brasileira. E ainda vestiu personagens de alguns dos principais programas da TV brasileira, como Mr. Brau, Super Bonita e A Grande Família. Eu vou conversar com a designer de moda, Júlia Vidal. Júlia, obrigado por ter vindo, prazer enorme te receber aqui. E o que é uma moda educativa? Bom, obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder dialogar aqui, com certeza esse é um espaço muito interessante. Bom, a moda educativa porque eu, na verdade, não sou uma profissional formada na moda, né? Eu venho do design gráfico e da história e encontrei na moda uma forma de expressão. Então, essa expressão tem toda uma troca, uma comunicação e vai trabalhar principalmente a identidade brasileira. Então, ela se forma com esse propósito de dialogar, né? De buscar um diálogo com a sociedade, buscar um diálogo com o indivíduo, né? Um autoconhecimento desse indivíduo. E aí é nesse sentido que é educativa porque ela vai trazendo vários aspectos que não foram ainda apresentados, né? Novos olhares. Ou ignorados, né? Ou ignorados, silenciados. Exatamente. Né? E aí é nesse sentido da descoberta, né, que a própria educação, que a construção de cidadania vai acontecendo a partir, né, uma das minhas superfícies de contato, eu tenho explorado outras também, mas a moda é a principal delas. Agora, você tem formação de designer e escolheu a moda para se expressar. Você poderia ter escolhido qualquer outra área, porque o designer é muito amplo. Por que especificamente a moda? A moda vem por essa questão realmente da expressão, né? Quando a gente escolhe uma roupa, é como a gente vai se apresentar pro externo, né? Então, qual é o humor do dia, de que forma a gente se reconhece naquele momento, né? E o que a gente quer apresentar para o outro. É a leitura que a gente quer que os outros façam da gente, né? Exatamente, né? Tem essa primeira autoimagem que a gente constrói e aí é essa relação dessa autoimagem com o outro. Então, eu achei bem interessante a moda, quando você veste, eu busco sempre um despertar, né? Esse despertar dessa identidade que muitas vezes que está muito silenciada no brasileiro, né? Parece que o brasileiro tem muita expressão, né? Tem muita estética para mostrar, mas esse processo é muito lento ainda, ele ainda está muito silenciado. Então, a moda, quando eu visto uma pessoa, ela começa com todo um trabalho, ela percebe, de repente, a partir de uma cor, a partir de uma estampa, aspectos, né, do físico dela que ela não tinha percebido, ela começa a mudar o cabelo, essa roupa ela vem com uma história, em que essa história ela é contada e que despertam outras reflexões. Então, é um início de uma conversa, assim, essa roupa. É o início de uma grande reflexão, né? E falando em reflexão, a gente se fala, né, muito em apropriação cultural e até um assunto bastante polêmico, como se toca nesse assunto. Branco pode usar turbante ou não pode usar isso ou aquilo. E, na verdade, acho que todo mundo pode usar o que quiser, mas o grande lance é entender o que é aquilo que você está usando, né? Da onde vem, o que significa. E acho que é meio por aí que você trabalha, né? Exatamente, exatamente. No mundo globalizado, essa relação interracial, ela acontece o tempo inteiro, né? E a apropriação, né? essa fusão de culturas, as transculturalidades, o multiculturalismo, ele é presente e ele é inevitável. E aí tem que ser bom também, né? Com certeza, exatamente. Né? Então, a questão da apropriação cultural é quando ela esvazia o significado, né? É quando a gente tem símbolos culturais que tem toda uma história e essa história
cultura não é difundida, né? A gente perde uma oportunidade de troca nesse contato inicial com uma outra cultura. Então, o problema é esse empobrecimento. Ela vem, né, essas várias culturas, elas se encontram justamente para que a gente se enriqueça como, né, como indivíduo, enfim, como ser humano, como sociedade. E aí, quando a gente perde essa possibilidade por uma apropriação que acontece de uma forma indevida, porque ela esvazia o significado, aí a gente perde uma oportunidade de enriquecer, né? Exatamente. Você estava me dizendo que você é uma mistura mesmo de negro, de índio e de europeu. Queria que você contasse aqui para quem está em casa como que você foi se descobrindo, né, mulher negra, indígena, enfim, como é que foi isso? Verdade. Esse processo? Na verdade, ainda estou me descobrindo, né? Porque eu entendi que esse processo ele começa e acho que, enfim, acho não, com certeza até o final dessa vida ele vai continuar acontecendo e vão vir outras também. Eu comecei por eu achava que essa identidade estava muito forte, porque eu tinha, né, na minha família uma relação com a cultura afro-brasileira que foi despertada desde a minha infância com a minha família em Salvador, e eu queria trazer isso, essa reflexão e toda essa riqueza cultural para a minha sociedade, né? Eu, quando me formei como designer, eu pensei, né, de que forma eu posso contribuir. Então, eu tenho uma ferramenta que é o design e eu vou usar dessa ferramenta para dialogar e trazer a questão que são essas etnias que vieram da África para o Brasil e de que forma elas aconteceram aqui no Brasil. E aí, quando eu vou estudando isso, eu começo a buscar qual é a minha etnia, né? Qual é a minha história? E aí, na minha etnia, eu vou buscando, que aí na parte ainda estava na parte materna, né? O que era de africano, o que era, né? De que parte, de que África é essa que a gente estava falando, de que parte de Europa é essa, né? Que etnias europeias, porque também europeu vieram várias etnias, né, para o Brasil. E aí, em um dado momento, eu fiquei 7 anos dedicada à moda afro-brasileira e a essa descoberta, e aí quando eu me deparo, uma coisa que parecia óbvia, mas enfim, eu não tinha me deparado ainda com a parte indígena da minha família, que tem uma parte que foi silenciada também na Bahia, que até hoje a gente ainda não conseguiu saber exatamente qual é a etnia, e aí eu encontro a etnia, a minha avó que veio de Marajó, e tudo que ela trouxe, né? E aí eu vou para o Pará e aí vou descobrindo também um pouco do indígena e a diversidade que a gente tem, né, de cultura indígena. É incrível. E foi assim uma grande descoberta? Foi fascinante para você passar por esse momento? Está sendo fascinante, porque é isso, assim, o tempo inteiro, quando você acha que enfim, nem chego nessa possibilidade de achar que não tem alguma coisa mais para descobrir, mas eu estava trazendo isso para a sociedade e eu vi que eu fui presenteada com isso, né? Então, quanto mais eu vou buscando e vou conhecendo o meu próprio país, eu vou achando a minha história também, né? E isso é um legado, né, ancestral. São conexões que são feitas que não são, né, exatamente, não começam aqui. A gente teve uma coisa interessante que o meu pai, eu sempre brincava que ele sambava para trás. E aí nessa descoberta, né, de querer estar mais próxima da cultura indígena, do Pará especificamente, do carimbó, eu fui aprender várias formas de dançar esse carimbó. E aí teve um momento em que me falaram dessa questão que o samba era para trás, né, no Marajó, que se sambava para trás do Marajó. A minha avó não passou isso para conversei isso com meu pai, e ele falou que eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Ele samba para trás, eu sambo para trás. Né? Você já veio no DNA, né? Né? Então, como que as coisas começam muito antes, né, do nosso início aqui. A falta desse entendimento, talvez, você diria que seria o maior prejuízo da moda brasileira? Sim. Sim, porque essa moda ela se constrói, a princípio, né, muito pela relação com a Europa, né, as referências que são buscadas até os dias de hoje, né, são a Europa. Ela se inicia no Brasil, todos os tecidos, todas as pessoas que, enfim, que tinham algum status, né?
eles traziam esses tecidos, né? Então, esses tecidos tinham que ser importados, não interessava o que pudesse ser produzido no Brasil. Se inibiu a produção também, né, de tecidos no Brasil. Enfim, mas essa moda brasileira, ela se inicia pelos indígenas e pelos africanos, porque eles que produziam aqui, né? Tudo que era europeu era importado, né? Então, mas eles tinham que se vestir. Eles tiveram, né, o indígena teve que adaptar a sua indumentária, porque estava com as suas referências étnicas, a sua pintura corporal, que era a sua roupa, mas aquilo era reconhecido como uma vergonha, e eles têm que se tapar, né? E aí vem as tangas, as várias tangas indígenas, que vão gerar a nossa maior expressão de moda, que é a moda praia, né? Então, quando a moda brasileira não compreende a sua história e não busca nessas referências, nessa primeira produção de moda que foi indígena e africana, e como que ela se mistura, porque essa moda afro-brasileira se constrói totalmente a partir da mistura, né? A integração de bordado inglês, do Richelieu, que veio da França. Então, todos esses símbolos que são muito fortes na moda afro, têm muitas referências europeias, né? Então, e isso é Brasil, né? Isso aconteceu aqui, né? Isso já é diferente do que se produziu na Europa, isso é diferente do que se produzia na África, isso é diferente do que o indígena tinha antes desse contato com os outros, né? Então, com as outras etnias. Então, a gente perder essa possibilidade, a gente continuar com um mercado que produz e que pensa, supostamente fala de uma identidade brasileira, sem olhar para o seu país. É minimizar o potencial, né? Exatamente. Potencial criativo, de mercado, né? Exatamente. Porque eu acredito muito que você se torna universal quando você é regional, né? Aí você se torna universal, porque aí você vai fazer com que as pessoas tenham interesse em conhecer aquilo e consumir aquilo que não está em todo lugar. Verdade. E esse contato, né, com o outro, com a diferença, né? O negro se compreende negro quando ele encontra o branco se compreende branco, enfim, na sua etnia, quando encontra o negro, né? O indígena se compreende indígena quando encontra, né, o negro e o branco. Então, essa é a riqueza, né? Esses encontros, né? E é como, a partir daquele encontro, qual é toda essa reflexão que faz você se entender como indivíduo, né? Então, enfim, isso é fundamental, né? Eu acho que essa reflexão é fundamental para que a moda brasileira comece a compreender toda a força e potencial da sua própria moda, né? E tudo que a moda afro-brasileira pode trazer para a moda brasileira. Perfeito. Gente, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas fique por aí, que é rapidinho. Como vocês viram, o papo, ó, tá bom, né? Hoje eu estou conversando com a designer de moda, Júlia Vidal. Júlia, para a gente começar esse bloco, vamos aqui assistindo uns trechinhos de uns vídeos que a gente selecionou aqui. E aí a gente comenta em cima depois. A identidade cultural brasileira é múltipla. São as matrizes culturais africanas, indígena e europeia. Mas, enfim, tudo isso se perdeu, se misturou, mas não se perdeu porque se recriou e se reinventou. A nossa identidade a gente ainda está buscando, que é muito bom quando a gente se encontra. A galinha da Angola, ela tem uma representação muito forte na cultura afro-brasileira. Ela representa o renascimento desses descendentes africanos no Brasil, livres de dor do tráfico escravo. Então eu acho muito importante que essa galinha, né, esteja no nosso dia a dia, mas de uma maneira, né, assim, super contemporânea. Eu venho do design, minha formação é como designer gráfico. E depois disso, minha formação foi em história. Eu acredito que a gente não precise viajar e ficar vendo semanas de modas europeias, etc., porque a gente precisa ver mais o que a gente tem aqui no Brasil, né? E o Brasil tem uma riqueza cultural assim absurda.
O brasileiro precisa se mexer, o brasileiro ele é livre, né? Ele dança, ele sorri, então os quadris têm que estar soltos. Essas daqui são inspiradas na Assurini. Isso é uma pintura corporal das mulheres dessa etnia. Então elas se pintam aqui, né, que é essa parte aqui de preto, e fazem essas listras. Elas produzem cerâmica, por isso eu tingi com barro vermelho. Essa é um outro vestido, ele é inspirado numa etnia indígena que se chama Cuicuro, no Alto Xingu. É uma cestaria, né, uma estamparia inspirada na cestaria deles. Bacana. Qual é o seu processo de criação das estampas? Primeiro, ele vem de um processo de pesquisa histórico, então estou sempre lendo, né, muita coisa, ou em contato. Eu busco, hoje em dia eu tenho a OCA, que é uma empresa indígena, né, enfim, uma organização que trabalha comigo junto nessa parte de pesquisa e promovendo os contatos, né, com as etnias, com as lideranças de cada etnia que eu quero conhecer um pouco mais, que eu quero conversar. Enfim, a ideia é que eu possa visitar. E como é que é essa troca quando você chega ali tete a tete para conversar para conhecer uma etnia? É lindo, né? É muito bacana. Enfim, eles são sempre muito receptivos, né? Tem momentos, tem algumas lideranças quando eu digo que eu sou de moda, fecha a cara. Então eu tenho que buscar uma conversa, mostrar que tipo de trabalho eu quero fazer. Na verdade, o que eu sempre coloco é que história vocês querem contar, né? Porque eu entendo que essa história não dá para contar tudo, né? Tem uma forma de se contar, tem muito de sagrado também, né, que não deve ser contado. Então, o que é interessante para que a sociedade conheça agora que vocês querem contar? Eu sou só, né, eu estou a serviço de vocês. Ou seja, tem e a todo gente esse vai respeito, construir isso, porque enfim, é o que eu falei no começo desse meu intuito de ser um instrumento, né? Então eu reconheço que existe todo um saber e um legado que foi silenciado. E eu acredito, eu busco criar suportes, né, desde a parte de publicação, né, dos livros, as roupas com os tags que vêm com a explicação da história, enfim, todo o material que pode ser as oficinas educativas, né, tudo que pode ser os cursos, né, eu tenho cursos que são criados com essas temáticas e eu tenho indígenas trabalhando comigo, dando aula, né, porque eles são educadores também. Então, a gente vai buscar construir junto isso. E aí eu tenho do outro lado, agora eu tenho desenvolvido mais uma pesquisa com Gana. A indústria chinesa está chegando com muita força lá e eu falo a mesma coisa. O que vocês querem falar para o Brasil? Eles têm sempre, a África de um modo geral, diferentes lugares, sempre tem uma abertura, um interesse muito grande de trabalhar com o Brasil. Então, o que a gente vai falar? E eu gosto muito de também trazer a questão da reflexão das estampas, né, que vem muito pela beleza, todo mundo quer comprar um tecido africano, né? E o que tem ele não é só belo, ele tem uma história, né? Ele tem símbolos culturais ali que são feitos iguais e são processos que são feitos iguais há milênios, né? Então isso é muito, muito interessante. Então sempre começa a partir desse momento, desse contato de uma pesquisa, a gente busca ver qual vai ser a forma, né, o melhor diálogo e o que vai ser desenvolvido e aí eu começo a desenhar a partir dessa referência. Qual é a matéria-prima que você usa nas suas roupas? Tipo de tecido? Como que você tinge esses tecidos? Qual é o tipo de tinta? Como é que é isso? Então, aí depende muito de cada coleção, do processo de cada coleção, né? Essa coleção que eu falei, hoje em dia até não chamaria ela assim, mas isso, estou em construção também, mas ela foi lançada como Tribos do Brasil, e eu falaria etnias do Brasil, não usaria mais tribos, mas eu não trago grafismos, né? O grafismo é um direito, a detenção desses direitos é indígena.
Então, eu ainda estou estudando até de que forma esses grafismos devem estar, né, nessa roupa. Então, eu comecei a trabalhar, falei, bom, vou trabalhar nas raízes, né, na natureza, né, essas raízes estão na natureza. E aí eu comecei a tingir, trabalhar, buscar um processo de tingimento natural, em que a gente reduzisse esse químico. O que a gente aprende, né, com esse modo de vida de respeito à natureza que o indígena traz, né, e que o africano também traz das suas etnias também. Vamos reduzir, né, o máximo de químico. A indústria da moda ela é muito agressiva ao ambiente. Então, a gente conseguiu... Aí foram 6 meses de estudo para ver quais eram os tingimentos. Eu usei barro vermelho, açafrão, urucum, genipapo. E é isso. Essa paleta de cor que eu trabalhei. E aí foi para essa coleção específica. Ou seja, é um processo todo artesanal. O processo de tingimento ele é artesanal. Ele só a única química, o único momento da química é a fixação. Que isso eu não consegui ainda, né, não. E você faz tudo, resolver, né? Desde a pesquisa, você controla todo esse processo. A gestão, né, desse processo. Eu estou muito na direção dessa criação, e aí eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, né? Tem as pessoas que trabalham em tingimento, tem a cadeia de produção aí na escolha dos tecidos, né? Eu busco sempre que sejam tecidos naturais, apesar de que hoje em dia a gente tem uma possibilidade de tecidos sintéticos, uma oferta muito grande de mercado, né, de tecidos sintéticos. E acho que preço também, né? E a forma também para quem faz produção de estamparia em pequenas escalas, você tem mais possibilidades com os tecidos de poliéster. Mas aí tem vários poliésteres que são mesclados. Então tem essa busca, né, sempre mais pelo natural, mas também tem o que o mercado oferece. E aí eu tenho, né, o tingimento, tenho a cadeia de produção, né, que é de tecido plano, de tecido de malha, de tecidos de festa. Então são produções diferentes. Tem os bordados, que eu busco também desenvolver com matérias-primas nossas, né, com palhas nossas. Então, é sempre cada viagem, tudo eu vou buscar qual é a semente do lugar. Se a semente tem um barulho, será que a gente faz um cinto que faz um barulho quando a gente anda e a gente está em contato com a natureza? Então, buscar trazer essa natureza para o dia a dia, né, que ela esteja acoplada. É uma moda cheia de referências, né? Com certeza. Vamos ver mais um vídeo aqui. Vamos. A importância do coletivo é falar dessa pluralidade, dessa possibilidade de criação colaborativa e uma forma de pensar essa nova moda que tem essa cara brasileira, né? De construir esse produto afetivo e com identidade étnica e fazer essa relação da importância dessa moda brasileira que se constrói a partir das suas matrizes étnicas, africanas e indígenas. Todos os afrocriadores são gênios em criações, com peças maravilhosas, exclusivas, e com certeza esse grupo veio fazer um diferencial, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Então é uma marca que veio para agregar valores, exclusividade, força, união, prosperidade e para servir de exemplos para muitos. E o Afrocriadores, para mim, de suma importância, porque veio agregar não só como o mundo da moda, como as marcas que estão mais antigas, como a Baobá, desde as marcas que estão começando. E aonde nós podemos estar um aprendendo com o outro, tanto quem está mais velho e mais novo, e a forma da compra coletiva. A coletividade está sendo muito boa para a gente. E uma coisa que está sendo essencial, não só em aprender, como fazer as coisas colaborativas. É um grupo que une forças, cada um com a sua vertente da moda. A gente na verdade, tem estilos bem diversificados, bem amplos, e acho que isso é importante para a gente não caminhar sozinho. Porque quando a gente pensa em crescer, com certeza, unidos, nós somos muito mais fortes. Júlia, qual é a importância de se constituir enquanto coletivo? Na verdade, a gente entender que a gente faz melhor quando a gente faz junto, né? Tem um Ubuntu, né?
que enfim, fala muito sobre isso, né? Sobre a importância de agir e que seja um bem para todos, né? Que seja na coletividade. Então, eu acho interessante, o empreendedorismo empreender no Brasil é difícil, né? O caminho do empreendedor é um caminho muito solitário, porque muitas vezes ele é assoberbado de funções. E principalmente para o empreendedor afro, né? Exatamente. Né? Então, assim, ser empreendedor já é difícil. E o empreendedor afro, que eu venho percebendo, porque eu participo de várias redes de empreendedorismo, enfim, eu tenho vários contatos como empreendedora na minha formação. E o que eu vejo é que sempre o afrocriador, o afroempreendedor, ele se organiza de uma forma muito diferente, né? Ele vai para o mercado, ele cria produtos que têm muita relação afetiva, né? São construções também que são muito familiares. Então, tem uma relação muito diferente com, né, tem as questões também já de quem está trabalhando essa ancestralidade também, de relações com as suas ancestralidades. Então, é um produto que tem um diferencial. Estar junto, né, e a gente se retroalimentar é muito importante, né? Então, o coletivo, ele é novinho, os afrocriadores, falando aqui exatamente do afrocriador. Existem outros movimentos a nível Brasil, mas no Rio de Janeiro o afrocriador, a gente tem 2 meses, né? A gente vem de um edital do Sebrae Moda Afro, que reuniu 40 marcas de moda afro do Rio. Foram selecionadas 40, né? Participaram do edital, acho que 80 e poucas marcas, e aí 40 marcas foram selecionadas e 31 marcas se reuniram para fazer ações em coletivo, né? Então, hoje a gente está pensando esse caminho, essas metas do grupo, o que é individual, o que pode ser coletivo, o que é em comum para a gente fazer junto. E essa troca fortalece, né? Exatamente. Em todos os sentidos, né? Desde da nossa criação, né? Da capacitação dessa criação, até a forma como a gente leva esse produto e apresenta esse produto no mercado, a visibilidade, e como que a gente produz esses nossos produtos, né? Então, em vários âmbitos, o coletivo tem sido bem importante. Júlia, muito obrigado por estar aí construindo pontes, que é extremamente fundamental, por estar revolucionando a moda brasileira, e a moda precisa exatamente de pessoas como você, porque a gente tem que desconstruir, né, toda essa ideia, né, eurocentrista, essa ideia que nos diminui, né, que nos coloca enquanto menor, somos brasileiros, né? E a nossa raiz, a nossa identidade é essa, e é isso que você tem trazido para a gente. Muito obrigado por tudo. Que bom. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu conversei com a designer de moda Júlia Vidal, e se você chegou agora, tá tranquilo. É só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que tá tudo lá para você, hein? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é a resistência da representatividade.